Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast semanal aqui na Masal TV e eu recebo o nosso grande amigo Fábio Tolentino, acelerador de carreiras, acelerador de vidas, transformador. Fábio, seja bem-vindo. Obrigado, Shimon. Um prazer enorme mais uma vez estar aqui contigo, conversando. É sempre um momento bem especial aqui, estar falando aqui na Masal, trocas de ideias muito legais. E realmente espero que hoje a gente possa trocar uma ideia muito legal sobre realmente transformação de carreiras, mas como muito bem você disse, transformação de vidas. Acho que começa por aí, né? O trabalho de alguém que gosta do ser humano, né? E também uma missão que nos foi dada pelo Criador, a construção deste mundo, né? Somos co-criadores, junto com o que é mais sagrado, e temos uma missão de transformar o mundo num lugar melhor. Mas como transformar o mundo num lugar melhor? Fazendo carros melhores, melhorando a tecnologia, né? Sendo mais eficiente, criando novas matrizes energéticas, novas, né? Tecnologias na área da saúde, enfim, são muitas áreas, mas nada disso vai adiantar se as pessoas não se tornarem pessoas melhores, se o ser humano não evoluir, né? E quando a gente fala de evolução, existe aquela evolução aquela evolução macro, né, da humanidade, mas existe também a evolução micro, daquele pequeno universo que é cada ser humano. Agora, Fábio, você tem uma proposta nova que é revolucionária, porque você já deve ter ouvido no seu tempo de criança algumas pessoas falarem assim: meu pai é carpinteiro, meu avô foi carpinteiro, meu pai é carpinteiro e eu só me resta ser um carpinteiro. É o que tem para mim. Você deve ter ouvido muito falar isso no seu tempo de jovem, né? Não tinha muita opção. Sim. Né? Shimon, até para o pessoal que tá nos assistindo hoje, é interessante eu contextualizar um pouco da minha história, né? Como você está falando, né? De histórias de família, para que a gente consiga aqui contextualizar o como eu cheguei a esse momento de falar sobre carreira. Eu construí a minha carreira no mundo corporativo, tenho mais de 20 anos de experiência em grandes empresas, principalmente empresas de bens de consumo, né? Trabalhei em multinacionais como a Kraft Foods, depois trabalhei em outras empresas, né, como a Union, com carne suína da Allegra, trabalhei também com leites da Tirol, né? Saí de uma posição lá de base, entrei como estagiário na Kraft, até chegar a uma posição de gerente de trade marketing. E realmente o mercado mudou muito, né? As carreiras, na época, por exemplo, da minha mãe ou dos meus avós, elas eram muito lineares. Então, a ideia era que você entrasse numa empresa e passasse toda a vida lá. E só aqui nas experiências que eu estou contando, na minha geração, né, no meu exemplo, eu passei já por 5 empresas diferentes. E ocupando posições diferentes. Por quê? Porque o mundo também mudou. O trabalho mudou no sentido de as interações são mais rápidas, a competitividade, existem muito mais opções de você trabalhar. Você pode trabalhar numa startup, você pode trabalhar, fazer concurso público. Não é mais aquela velha história de entrar no Banco do Brasil e trabalhar né? e morrer lá. Porém, o trabalho que eu faço é justamente isso, despertar no profissional essa vontade de crescer na carreira, evoluir. Tá? Ou seja, existe essa possibilidade. Nós não estamos mais fadados àquela rotina de, olha, eu entrei aqui, eu vou me aposentar. Hoje, de 20 anos para cá, já é difícil a pessoa iniciar e se aposentar na mesma empresa. Né? Porque todas as empresas mudaram, o mercado mudou, muitas empresas que existiam já nem existem mais. Exatamente. Né?
Então hoje as pessoas não, dificilmente alguém vai se aposentar na mesma empresa. A gente está falando de um contexto, Shimon, muito diferente do que dos nossos antepassados viveram. A gente está vivendo o que se chama hoje no momento da história de economia 4.0. O que acontece nessa economia? As empresas, para se diferenciar hoje, elas não precisam mais de máquinas. Porque o maquinário é muito fácil de se conseguir, a tecnologia está à disposição. O que as empresas hoje precisam para realmente serem competitivas? A única forma das empresas serem competitivas é através de inovação. E inovação não se faz com máquina, inovação se faz com gente. Em pessoas. Então, se você não tiver nas empresas uma cultura, pessoas preparadas para inovar com essa mentalidade de crescimento, a empresa começa a perder produtividade, ela começa a perder competitividade no mercado. Vou te dar um exemplo. Esses dias eu fui no mercado e eu sempre visito o campo, dou uma olhada nos novos produtos e eu percebi que uma determinada empresa, não vou fazer merchan aqui, tinha lançado um biscoito que é inovar. Era novo, né? Ela inovou um biscoito com chocolate. E eu olhei e falo, olha que interessante, está vendendo super bem. Isso foi uns 2 meses atrás. Hoje, eu passei no mercado, estava visitando o mercado, já tem um concorrente que fez igual. Então, é muito rápido. Então, antigamente existiam as marcas que dominavam o mercado. Eu lembro que refrigerante ou era Coca-Cola ou era Guaraná. Hoje, no supermercado, nós temos ali no mínimo 10 marcas diferentes para você escolher, né? Exatamente. E o diferencial aí é um marketing bem feito. Pessoas preparadas, né? Pessoas preparadas para essa nova economia, na questão do atendimento ao cliente. Então, eu foco muito no desenvolvimento de profissionais da área comercial, que é a área que eu vim, para estarem acompanhando essa economia. Então não é somente uma questão, poxa, Fábio, mas é só para a pessoa ganhar mais, ser promovido na função. Não, é para que a pessoa se torne um profissional que esteja atendendo às necessidades desse mercado. A promoção vai ser uma consequência disso. Então a gente está falando aqui de um profissional que quer evoluir na carreira, que quer crescer. Porque as empresas querem profissionais, querem que o profissional cresça, precisam para se diferenciarem. Só que existe o lado de lá do profissional também querer trilhar esse caminho, querer se desenvolver. Ô Fábio, porque é interessante, né? Ao mesmo passo que as empresas precisam de profissionais de alto desempenho e que façam uma diferença nos seus resultados com as suas habilidades pessoais, nós temos de um outro lado, do lado do trabalho, um desinteresse total, né? E uma falta tremenda de perspectiva, né? Que também se dá pelo excesso de ofertas, o excesso de opções. As pessoas desenvolveram uma crise de ansiedade, uma crise de identidade. Eu não sei mais o que me completa, o que me deixa feliz. Pagar um bom salário já não é mais o suficiente. E também o conhecimento, de repente, a bagagem que você tenha, você aí de casa, já não seja o suficiente para você ter aquele salário tão desejado, Fábio. Aí é que entra um profissional como você, para você alinhar e encontrar um equilíbrio entre o indivíduo e o mercado. A questão aqui, Shimon, é o seguinte, o profissional... a gente vem de um modelo de educação que nos, vamos dizer assim, nos podou no sentido de buscar o desenvolvimento. Moldou o nosso cérebro. Era uma era, Fábio, de linha de montagem, né? Exatamente. Era esse o ponto que eu ia chegar. A gente foi moldado para atender as necessidades de um mercado que era lá da década de 1970, 1980, né? Linha de produção padrão, e não nos ensinou a escolher. Qual que é a proposta hoje que eu venho falando e falo durante o meu trabalho de mentoria de carreira? A proposta que a gente tem feito é: o profissional precisa mudar a perspectiva de olhar para si mesmo como uma empresa. Se o profissional quer crescer, ele tem que saber que ele é dono do conhecimento. O que mais vale hoje
para o profissional, é o conhecimento que ele tem. Não é mais a força braçal. Não é mais a força braçal, é o que está aqui dentro. Então, é necessário que o profissional se conscientize que se ele quer crescer, quer ser promovido, quer evoluir na carreira, ele vai ter que se aperfeiçoar o tempo todo. Não existe mais aquele negócio de, eu acabei os estudos e agora eu vou ficar... As coisas acontecem muito rápido. Porque era fácil o planejamento, né? Exato. Termino o ensino médio, posso fazer um curso técnico ou não, faço um vestibular, me formo e vou exercer a minha profissão. Num momento desse, um conhecido meu estava se formando engenheiro de voo. Né? Nas aeronaves existiam o piloto, o copiloto e o engenheiro de voo. Além de outras funções, mas nessa época eram as 3 principais. Quando ele terminou de se formar em engenheiro de voo, a função de engenheiro de voo foi substituída por um computador. O mercado está mudando a todo momento. O mercado está mudando a todo momento. Exatamente. Ele ficou obsoleto. Exato. Ao terminar de se formar, Fábio. Então, o que acontece? Você estava falando desse contexto do trabalho em que tudo muda rapidamente. Se o profissional não tiver essa mentalidade de olhar para ele como uma empresa, então, eu sou uma empresa, eu sou competitivo bastante, qual que é o meu diferencial no mercado de trabalho? Eu, como profissional, qual é o meu valor? O que eu entrego a mais? Eu estou como aquele profissional lá da era analógica, preparado por um modelo de ensino que era muito voltado para a linha de produção, ou eu estou preparado para essa nova era como um profissional que domina habilidades digitais, que está antenado nas novas tendências, que conhece de pessoas, processos e ferramentas para poder navegar nesse mundo. Então é muito interessante. E aí, quando você fala do caso do teu amigo, quando você tem essa perspectiva de se olhar como empresa, você começa a pensar em estratégia, porque carreira é estratégia. Você precisa se antecipar e não ser reativo. Se você viver no modo reativo em carreira, o mundo profissional ele atropela o profissional fica defasado. O que é o modo reativo? O modo reativo é você sempre esperar algo acontecer para tomar uma decisão. Certo. Então, assim, eu não me capacito e não antecipo os meus movimentos. Então, muitos profissionais pecam nesse aspecto porque estão sempre ali à espera de quando surgir a oportunidade eu vou aprender algo novo e vai perdendo tempo. Você tem que pensar na sua carreira a 2, 3, o que eu preciso fazer hoje para tomar 2, 3 passos que vão me levar para o meu futuro profissional. Então a carreira ela é construída no presente. E uma coisa é definitiva, Fábio. Aquele modelo de negócio, aquele produto, aquela empresa, ela não vai durar para sempre. Né? Nós tínhamos antes marcas muito, muito consolidadas que nós achávamos que aquela marca duraria para sempre e ela fechou. Por exemplo, nós temos a Ford no Brasil que fechou as fábricas. Quem trabalhava na Ford e tinha ali uma sensação de estabilidade... Poxa, essa empresa é uma empresa bilionária, ela é mundial, ela jamais vai fechar. O mercado mudou, ela fechou. Ela também agiu com inteligência para que ela continue existindo, ela modificou a sua forma de fazer negócio, mas quem estava ali dentro de uma estabilidade, de repente se pegou num furacão e agora? Vou para onde? Né? Nós estamos tendo uma crise justamente no setor automobilístico no Brasil, né? E estamos vivendo uma transição das tecnologias, uma troca das matrizes energéticas. Sim. E quem está nesse mercado está vivendo uma insegurança. É o momento hoje de eu sondar novos mercados? O momento já foi lá atrás. Você já ficou... Você já está atrasado. Exatamente. Você já está perdendo. Né? E agora, Fábio, lógico, você provavelmente vai trazer isso, mas como estar antenado, como não dormir na Matrix, né? E deixar o trem passar e ficar para trás? Como? Eu sempre falo, né? Vista a camisa da tua empresa, mas sempre atua por baixo. Seja dono da tua carreira. Olha só. Seja dono. Essa mentalidade de ser dono da própria carreira, ela é necessária.
Então, assim, o profissional hoje que trabalha no mercado, que está no mercado de trabalho, ele tem que sempre estar pesquisando, ele tem que ter uma visão clara de futuro, onde ele quer chegar e que tipo de profissional ele quer ser daqui a 5, 10 anos. É óbvio que a gente não tem como prever o futuro com toda essa velocidade, mas a pessoa tem que ter o mínimo de senso de olhar para ela mesma como empresa e pensar, ok, daqui a 5 anos, como que eu quero estar? E quais são as competências que eu preciso aprender para chegar nesse local? Uhum. Se a pessoa não faz esse tipo de análise, e aí um erro que muitos profissionais cometem eles estão sempre pensando só no próximo passinho. Então, se, por exemplo, eu sou analista, como que eu faço de analista júnior para ser pleno? Não, você tem que pensar em como que você faz para ser analista para chegar a um cargo de gerência. Olha. Você não se prepara para o teu próximo passo. Você se prepara já com uma visão de futuro profissional longa para que você vá desenvolvendo essas competências ao longo do caminho e não fique para trás. E aí tem que você... Nesse processo de desenvolvimento, precisa considerar um orçamento para desenvolvimento, o que eu vejo que muitos profissionais não têm, um orçamento mensal de, beleza, eu recebo o meu salário, quantos % eu vou deixar destinado à capacitação? Olha só, quer dizer... Porque assim, não é simplesmente pegar o dinheiro que você recebe e não reinvestir, né? Essa é a mentalidade de dono de si mesmo, de dono da carreira, né? Quando eu falo aqui sobre tratar a carreira como uma empresa, é isso, você precisa reinvestir no seu negócio se você quer prosperar. Então, e qual é esse investimento que precisa ser feito? Conhecimento? Quer dizer, então uma máxima que nós podemos tirar já no começo do nosso bate-papo em primeiro lugar, eu sou a minha empresa. Eu sou a minha empresa. Eu visto... A primeira camisa que eu tenho que ter no meu corpo é a minha própria. Exatamente. A primeira marca que eu tenho que defender é a minha. É a minha. E depois, eu estando apto para defender a minha, eu vou defender a de outros. Uhum. É isso. Exatamente. Começamos por aí. Por quê? Para você se manter competitivo no mercado, você não tem que estar ligado a uma empresa. As pessoas têm que te conhecer como um profissional diferenciado, um profissional que é capaz de navegar por vários tipos de ambientes, que várias portas vão se abrir. Imagine, Shimon, se eu sou realmente uma referência no meu mercado, vai ser muito difícil eu ficar sem alternativas para poder me encaixar em alguma posição. E mesmo que eu passe por um desligamento, por exemplo, eu vou ter muito mais recursos para navegar nesse mundo tão competitivo. Aprendizado, várias formas de aprendizado, várias fontes de aprendizado vão te ajudar a se adaptar a momentos de crise. Então não é só uma questão de aprender aquelas coisas que estão relacionadas ao meu dia a dia no trabalho. Eu posso aprender outras competências que vão me ajudar a me manter realmente... eu não falo aqui sobre emprego, mas eu falo sobre trabalhabilidade, para que se aconteça alguma crise eu esteja pronto para trabalhar em algo que seja eventualmente diferente. Quer dizer, saber o que fazer hoje já não é mais o suficiente. Uhum. Nós precisamos saber o que fazer amanhã e depois e no próximo mês e no próximo Porque ano. Com uma visão clara de futuro profissional, onde que eu quero chegar, se eu tenho muito claro onde eu quero chegar, eu consigo tomar decisões mais acertadas. Eu consigo escolher as empresas com as quais eu quero trabalhar. Eu consigo escolher quais são os investimentos que eu preciso fazer na minha capacitação e não escolher investimentos errados. Porque aí esse olhar de empresa... Quais são as 3 variáveis que a gente pode controlar sobre si mesmo para ser mais produtivo? O que eu faço com o meu dinheiro, o que eu faço com o meu tempo e o que eu faço com a minha energia. E quando a gente tem uma clareza de visão profissional, eu consigo aplicar meu dinheiro, minha energia e o meu tempo de maneira certa, né? Então, isso é aí uma questão de produtividade pessoal. E eu vejo que, às vezes, alguns profissionais estão perdidos, fazem cursos que não têm relação com uma finalidade mais para o futuro, ou acabam investindo dinheiro aqui não é uma questão de querer doutrinar ou ditar como as pessoas devem investir o dinheiro delas, mas se o profissional quer se manter competitivo, ele precisa olhar para o dinheiro dele de uma forma que ele está aplicando nele mesmo de uma forma correta. Ô, Fábio, porque para quem está mudando para quem quer mudar o seu rumo, né, é uma visão nebulosa esse caminho até encontrar.
Né? Você está falando, nós precisamos ter um objetivo claro. E como aprender a ver as coisas com essa lucidez? Como aprender a analisar as oportunidades, as necessidades do mercado e do mundo? Então, aí que vem uma questão. A gente não foi moldado para isso. Por quê? O nosso modelo de ensino, a mentalidade, eu brinco, né? A mentalidade de quinta série. Durante a maior parte da nossa vida, nós não fomos ensinados a escolher. Por quê? A tiazinha da escola escolhia qual que era a prova, o dia da prova, a escola escolheu as matérias que a gente precisava fazer. Era um modelo de ensino muito passivo no sentido do músculo da escolha. E aí a gente vai para o mercado e o mercado não funciona assim. No mercado nós precisamos escolher. Então o primeiro passo que eu digo é: o profissional que quer crescer e quer evoluir, ele precisa ter uma bússola, um GPS de carreira. Quando se fala em planejamento de carreira, não é só falar igual como eu comentei, eu quero ser de analista júnior para sênior. Não, eu tenho que ter uma visão clara de futuro, de longo prazo. Daqui a 20 anos, qual tipo de profissional eu quero ser? E aí tudo começa no ser. Qual tipo de profissional eu quero ser? Não é sobre ter, daqui a 20 anos eu quero ter uma casa, um carro, não. Qual é o legado que você vai deixar para o mercado? Porque a partir daí você começa a construir uma estratégia, objetivos, metas e um passo a passo para se chegar nessa visão de futuro. Porque a análise seria o contrário, né? Ao invés de você, eu quero, daqui a tantos anos eu quero ter isso e aquilo, o que uma pessoa que tem uma mansão, uma lancha... Que tipo de pessoa ela precisou ser para chegar? Quem ela tem que ser para ter essa prosperidade, né? Quem ela é, o que ela faz, o que ela sabe, aonde ela está, aí o desafio é diferente. Se fosse resumir a grande visão de carreira, uma visão de futuro profissional, que inclusive isso é ensinado num método que eu trabalho, a grande visão de futuro profissional ela começa com sonhos, objetivos, metas e passo a passo. Isso é estratégia, é se antecipar. Eu, autor do meu destino profissional, porque isso se faz com método. Agora, o que acontece é que eu vejo que o profissional está pensando muitas vezes só no curto prazo. Está pensando só, eu quero ser promovido, preciso ser promovido. E depois eu quero falar um pouco sobre esses erros que eu vejo já e que eu vivi no mundo corporativo. Inclusive que eu cometi, eu tenho a humildade de falar que durante muito tempo na minha carreira, eu conduzia a minha carreira de uma forma errada até eu chegar em uma metodologia que me permitisse entender como ser promovido da forma correta, como evoluir. Então, essa questão da visão de futuro profissional é muito importante. E o segundo ponto é um erro ficar esperando dentro do processo, no jogo do mundo corporativo, que seu chefe vai um dia chegar e vai falar assim para você: filho, vem aqui que hoje eu vou te promover e vou te reconhecer. Ninguém vai chegar e pegar um saco de 20 mil reais e colocar assim na tua frente e falar: toma aqui e agora vamos ver se você vai dar certo na função. Não funciona dessa forma. Eu confesso que eu já sonhei com isso. Não funciona assim. Não funciona. E aí vem aquela questão, eu primeiro preciso ser para depois ter. É verdade. Eu preciso ser, e muita gente no mundo corporativo tá, eu quero ter. Mas e aí, você é? Porque aí entra uma questão de energia cósmica. Quando o Fábio traz aqui, eu preciso ser para poder ter. Você tem que ser para merecer. Quando você as suas energias vão movimentar tudo a seu favor. Sim. Né? Por quê? É uma lei da física. Quando você emana uma energia, algo de igual proporção vai retornar a você. Então, como que você vai emanar uma energia de uma prosperidade, de um carro novo, de uma casa nova, se você nem sabe o que é ter isso? Sabe aquele ditado do pagar para ver, Shimon? No mundo corporativo não funciona assim. Porque é o seguinte, você precisa ser visto como uma pessoa que já está preparada para depois pagar, para que te paguem. Então, assim, ninguém vai... Como eu disse, te dá um saco de dinheiro e fala, vamos fazer uma aposta. É um risco, né? E aí é o ponto, né? Empresas, elas funcionam como
são negócios que funcionam com a seguinte lógica: é retorno sobre investimento. Eu vou colocar o meu investimento em alguém que eu já vejo como um profissional preparado para a próxima função. Então, o profissional que quer evoluir, quer crescer na carreira, ele já tem que estar atuando já. Se ele é um analista, ele já tem que estar atuando como um coordenador, ele já tem que estar pensando lá na frente se ele quer ser promovido. É isso que faz o profissional evoluir. É essa mentalidade. Então, tudo começa na mentalidade. Se eu não tenho uma mentalidade que está alinhada a esse tipo do que se espera no mundo corporativo, eu fico estagnado durante muito tempo. E tem como aprender, Fábio, ou seja, desenvolver essa mentalidade? Porque é como nós falamos, né? A nossa formação, infelizmente, do nosso país, ela nos leva para um outro caminho. Para um caminho de obedecer ordens e esperar a providência divina ou a canetada de um presidente da República. É o que nós somos, né? Será que vai ter um aumento de salário esse ano? Aí você para pensar, vai ter se o presidente que está no governo decretar que tem. Né? Só que a mentalidade vencedora eu vou conquistar um aumento de salário esse ano. Eu vou buscar, eu vou construir. Como aprender isso? Tá. Existem 5 pontos, irmão, para quem quer evoluir na carreira, quer realmente se tornar um profissional. Existem 5 pontos que são necessários para um profissional se tornar uma referência. Pensar, falar, agir, entregar resultados e ser visto como já um profissional apto na próxima função. Ok? Certo. E aí você me perguntou, existe uma forma de desenvolver a mentalidade? Sim. Nosso cérebro ele é muito plástico. Tá? Nós podemos mudar os caminhos neurais, né? Eu não vou entrar muito na teoria da neuroplasticidade, mas os caminhos neurais eles podem ser quebrados. E aí, até recomendo para profissionais aqui que querem saber mais sobre isso, existe um livro chamado Mindset, que a autora é uma psicóloga, ela fez diversas pesquisas e ela dividiu a mentalidade, as pessoas, com dois tipos de mentalidade. A mentalidade fixa, que é aquele tipo de pessoa que, eu nasci assim, vou morrer assim, não consigo aprender, foca muito no problema. Então tem uma postura muito mais rígida. Ou seja, ela se limita, né? Se limita a uma situação. Mas por escolha, pode ser mudado. E pessoas de mentalidade, com a mentalidade de desenvolvimento. Certo. Mentalidade de aprendizado, que são pessoas que olham para o erro como uma oportunidade de crescimento, são flexíveis, estão dispostas a mudar, têm um comportamento muito mais, vamos dizer, flexível dentro do ambiente com as pessoas, enxergam as pessoas como oportunidades para cooperar e fazer alianças que vão ajudá-las no desenvolvimento. E isso é uma escolha, é uma questão de escolha, isso pode ser treinado. Fábio, porque existe uma travinha. Provavelmente muitas pessoas que estão nos assistindo se sentem assim. Mas eu não consigo ver, eu não consigo enxergar atrás desse muro. Né? Para você enxergar atrás do muro, você tem meio que 2 opções. Ou você acha uma escada, uma pedra, um banquinho e sobe, ou você desenvolve uma visão além do alcance para você ver além do muro. Pasmem vocês, existem essas 2 opções ou até mais para você enxergar além do muro. Mas há essa limitação da pessoa. Eu estou nessa situação, Fábio, eu ganho um salário mínimo, tá? Que é o que o governo estabeleceu, o mínimo para uma empresa me pagar, e eu não vejo hoje, dentro da minha realidade, como mudar de vida. Me ensinem, as pessoas me ensinem como fazer isso, como desenvolver essa forma de pensar. Existem muitas crenças, né? As pessoas são... Tanto é que existe o termo crença limitante, né? Que limita a visão de vida e o repertório das pessoas. Por isso que é muito importante conhecer sobre aquelas pessoas que deram certo. O que essas pessoas fazem para dar certo? Eu preciso buscar referências. Porque sem referências realmente fica mais difícil. Ou seja, sozinho ali comigo mesmo eu não vou conseguir sair do lugar. É mais difícil você sair e patinar. Porque como que eu faço para sair se eu não sei os atalhos, não sei as ferramentas, não sei de processos? Então eu preciso
andar com alguém que já tenha trilhado o caminho. Por isso a importância de um mentor na vida das pessoas, porque o mentor traz atalhos, o mentor já viveu aquele caminho, ele já trilhou, já fez aquele percurso. E qual que é o papel de mentor? Vamos pegar aqui um exemplo, né, da carreira, fazendo uma analogia com uma montanha. O mentor, ele já escalou aquela montanha, então ele sabe te pegar pela mão e falar, ó, vamos por esse trecho que vai ser mais fácil, vamos atalhar por aqui, porque eu já fiz o caminho, não é eu só sei uma onde teoria, né? Exato. Ele está além da teoria. Então, essa é a diferença entre um mentor e um coach, por exemplo. Um mentor, ele já viveu aquilo que ele pode falar, e nada contra coach aqui, mas estou falando aqui sobre a diferença, né, entre um trabalho de uma mentoria e um trabalho de um coach. Então, o mentor, ele já trilhou aquele caminho, ele pode ajudar a pessoa, ou seja, a trilhar de forma mais fácil e mais rápida. Quando os nossos pais, os avós, diziam andem com pessoas melhores do que você, com pessoas que estão lá na frente, com pessoas inteligentes, é justamente para que a gente aprendesse através de outras pessoas, de preferência pessoas em que você confie, que você admire, né? Que é possível você trazer mais para si. Olha que legal. As empresas, Shimon, quando vão lançar um determinado produto ou querem buscar estratégias competitivas no mercado, elas fazem o que se chama de benchmarking, que é olhar para o mercado, olhar para fora, ver o que essas empresas estão fazendo de diferente, e não é copiar, mas para aplicar essas melhores práticas. E o profissional que quer crescer e quer evoluir pode fazer o mesmo. Ele tem que conversar com pessoas que já chegaram em um determinado lugar, já conseguiram conquistar aquilo para entender como fazer. Só que aí é preciso ter humildade para aprender e ter desejo. Se a pessoa não tem um desejo de crescer, não tem uma visão de futuro que é bem claro e estabelecido, vai ser muito difícil ter motivação. Quer dizer, sentado frente a frente é aquela pergunta, você tem o desejo de mudar de vida? Você tem o desejo de dar uma vida melhor para sua família? De aproveitar mais? De viajar mais? Você tem esse desejo? Exato. É como se você estivesse frente a frente com alguém fazendo essa pergunta e a pessoa vai dizer sim ou não. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. A pessoa tem que ter a capacidade, o profissional tem que ter a capacidade de olhar para ele como empresa e entender: eu estou satisfeito com o que essa empresa está entregando, com os resultados que essa empresa está tendo? Se eu sou realmente uma empresa, os resultados estão sendo satisfatórios? Olhar para si mesmo e se questionar. Está sendo satisfatório? Ok, a partir desse primeiro ponto que é onde eu estou, então eu olho para o meu... E aí essa mentalidade vem do planejamento estratégico da administração. Eu aprendi, eu olhei onde eu estou, eu consigo começar a traçar uma rota para se chegar a um grande objetivo. Então imagine a carreira como uma grande viagem. Qual que é a primeira coisa que você faz quando vai viajar? A primeira coisa que você pegar e colocar aqui num celular, num Waze da vida, que é um aplicativo, ele vai te dar o seguinte, ó, você está aqui. A partir disso, eu consigo entender como traçar uma estratégia para se chegar em um determinado ponto. Então, por exemplo, se eu vou para a França, eu coloco aqui no meu GPS que eu desejo chegar na França, eu sei que até um determinado ponto do caminho, eu posso ir de ônibus, eu posso ir de carro, ok, mas vai chegar um momento que eu vou ter que pegar um avião para atravessar o oceano. E aí, a importância da estratégia, porque muitas pessoas se perdem nisso, porque não conseguem planejar esses movimentos de uma forma bem organizada. E aí é preciso de um mentor que já tenha feito o caminho para mostrar quais são os aprendizados, quais são as ferramentas que precisam ser aprendidas, um pouco de processos, como lidar com pessoas difíceis, para atravessar essa grande jornada e se chegar no objetivo que se quer. E é muito perigoso quando você se pega fazendo essa pergunta e não tem a resposta. Aí a pessoa realmente tem que ter a coragem de olhar para a própria vida e se questionar. Muitas pessoas não têm a coragem. Significa uma coisa, que você está morto por dentro. Se você não tem essa resposta de para onde eu quero ir, o que eu posso buscar, o que eu posso melhorar, se você não tem mais perspectivas,
você já morreu e não está sabendo. Né? Agora, a capacidade de sonhar, Shimon, a capacidade, não pode acabar, né? Ela é o que move o ser humano. Por isso que eu falei de sonhos, objetivos, metas e passo a passo. O que move o ser humano, essa motivação, o motivo para agir, são os sonhos, são objetivos. Então, é necessário, sim, ter isso muito bem claro para que você não seja somente um robô ali no dia a dia apertando parafuso nas empresas. E alguns profissionais perdem essa motivação no meio do caminho porque não se olham, como eu disse, como empresa. Se sentem insatisfeitos, se sentem perdidos. E muitas vezes o problema não é que a empresa é ruim, mas é que o próprio profissional não está tendo a capacidade de se olhar e ter a coragem de assumir algumas questões. Ou está trocando só o tempo por dinheiro, né, só para pagar contas, e o trabalho é muito mais que isso. O trabalho ele é uma forma da gente deixar um legado na humanidade. É uma forma da gente melhorar a nossa vida e a vida de outras pessoas. Ô Fábio, agora me peguei aqui com 50 anos de idade, 60, 70 anos. Acabou para mim? Claro que não. Principalmente porque a medicina está evoluindo muito e eu acredito muito, e a gente já está vendo casos aí de pessoas vivendo até 90 anos e lúcidas. A medicina está ajudando muito. Só pegar o exemplo que a Cláudia Raia, há pouco tempo aí, teve filho já com 40, quase 50 anos, se não me engano. A medicina está evoluindo muito, os profissionais vão trabalhar muito mais. Vai ter muitas opções. As grandes empresas hoje estão contratando pessoas mais velhas e mais experientes para dar uma equilibrada com a nova geração que vem. Porque hoje uma pessoa com 50 anos já é considerada, ou ela já pode se considerar obsoleta no mercado. Negativo. Né? Só que há um caminho para ela. Porque na era, talvez, da força física que a gente vinha falando, talvez sim. Sim, porque ele não... Né? Pela energia que era gás. Mas hoje nós vivemos na era do conhecimento. É o conhecimento da pessoa que vai fazer com que ela seja diferenciada. Existem N oportunidades. O profissional que se mantiver aprendendo, e aí a importância de se manter aprendendo e evoluindo, é o que vai fazer com que esse profissional tenha trabalhabilidade, não empregabilidade. Não estou falando aqui que ele vai precisar trabalhar no CLT, mas ele não precisa. Ele vai ter como trabalhar. Ele pode trabalhar em startup, pode fazer freelance, pode vender o conhecimento dele no Instagram, na internet, para o mundo. Eu tenho uma amiga, até um abraço para ela, provavelmente vai estar assistindo. Ela completou 50 anos... neste sábado, na ocasião da gravação desse programa, neste sábado agora ela fez 50 anos. Ela tem uma formação de enfermeira, mas também é professora. E ela agora se aposenta como diretora de escolas públicas. Né? Mas a pessoa de 50 anos hoje é uma pessoa de 30 dos anos 70. Ou seja, ela tem uma vida toda pela frente e uma das preocupações dela, tô me aposentando. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? É por isso que é importante estar em aprendizado contínuo. Mas tem uma bagagem, essa professora, ela tem uma bagagem de vida e experiência administrativa. Ela é diretora de escolas por 30 anos, trabalhando ali, administrando todos os aspectos de uma escola. É uma empresa. Sim. Ela sai com uma experiência de mercado gigantesca. Ela vai ficar fazendo crochê, Fábio? Claro que não, só se ela quiser. Nada contra o crochê, mas se ela quiser fazer crochê, ela pode fazer. Mas ela pode vender esse conhecimento para outras empresas, trabalhar com consultoria. Quantas empresas hoje têm buscado profissionais mais experientes para melhorar processos? Hoje nós temos um modelo de trabalho que é o modelo... me deu um branco aqui. Modelo de trabalho através de contratos de pessoa jurídica. Certo. Então, ela pode vender esse conhecimento como consultoria. Ela pode vender esse conhecimento dela na internet. Ela pode montar um curso, talvez, para novos diretores de escolas que não têm experiência, de como fazer uma escola performar melhor.
Porque uma das dificuldades das pessoas é justamente ter a bagagem, né? Sim. A experiência. A experiência. Né? Muitos deixam de alcançar uma boa vaga por não terem a experiência. Tá lá, procura tal, com experiência de mercado. Olha só que interessante. Eu gosto de fazer uma analogia muito... É uma das que eu mais gosto, Shimon, que é o seguinte. A gente entra num jogo no mundo corporativo que é como se fosse um jogo de xadrez. Então a gente tem todos os desafios. Então uma analogia que eu gosto muito de fazer é que o jogo corporativo é como se fosse um tabuleiro de xadrez. E aí a gente pode escolher qual é o tipo de peça que a gente vai ser. E isso tem a ver com a mentalidade. A gente pode escolher atuar como um peão, e aqui não no sentido pejorativo, mas a peça, o peão, que é aquele rígido, que só vai para o sacrifício, que só se move de um determinado jeito, que é trocado no jogo muito facilmente. Ou a gente pode atuar com estratégia, como uma peça mais nobre, como uma mentalidade power, como uma rainha, que é uma peça estratégica, que é diferenciada, que se move para todos os lados, que é muito valiosa. E que isso faz com que ela seja percebida no jogo como a peça mais importante. Então nós temos 2 tipos de comportamento. A mentalidade do peão e a mentalidade power. O profissional que quer evoluir na carreira precisa escolher e fazer uma escolha. Que tipo de profissional que eu quero ser? Então existe essa escolha? A escolha não é o mundo, não são os Illuminatis que fazem essa escolha, não é o governo. Nós podemos escolher essa posição? O profissional precisa escolher. E aí, esse é o problema. O músculo da escolha atrofiou tanto pelo modelo de ensino que as pessoas não conseguem escolher. Parece preciso que não tem escolher. Porque a sensação... E não escolher é uma escolha. A sensação dessas pessoas, Fábio, é que não há escolha. Não escolher é uma escolha. Não escolher é uma escolha. O que, na verdade, acontece é que essas pessoas estão com o potencial como se estivesse adormecido. Cada ser humano tem o potencial dentro de si de ser o autor da própria história. E aí, se a gente está falando da analogia de olhar para si mesmo como uma empresa, eu preciso ser o diretor da minha própria carreira. Eu preciso ser o diretor da minha própria história. Que eu escrevo, planejo, executo. O que um CEO de uma empresa, um diretor faz? Ele tem estratégia para conduzir aquela empresa para resultados. Eu preciso, como profissional, ter a mesma mentalidade. Traçar estratégias para que eu possa executar aquilo da melhor forma. Quando eu falo da mentalidade do peão e da mentalidade do power, mentalidade power é a mentalidade peão, eu preciso entender se o que eu estou fazendo hoje no meu papel não está sendo como se fosse simplesmente um peão, indo para o trabalho como um sacrifício, chega final de semana, eu tenho angústia, passa a semana inteira fazendo as mesmas coisas, entra às 8, não vê a hora de dar 5 horas da tarde para sair do trabalho, chega final de semana, não vê a hora de chegar sexta-feira para se afundar em fugas, quando chega domingo tem depressão, porque toca a música do Fantástico, tem que começar tudo de novo, é como se fosse um looping. Você que está acompanhando, você está vivendo isso? Domingão já te dá uma depressão só de saber que você vai ter que encontrar aquele chefe que você detesta e que ele te detesta, aquela empresa que te deixa triste, né? Que você vai no banheiro e fica lá horas e horas se escondendo no banheiro porque você não suporta mais aquele ambiente. E se você estiver vendo isso, eu te digo, tem solução. Existe solução e a solução é estratégia. Primeiro você precisa entender o teu porquê. Você precisa entender o porquê, o que o trabalho significa para você. Quando você entender o que o trabalho significa, que não é simplesmente uma mera troca de esforço e dinheiro, mas é qual o legado que você vai deixar para o mundo profissional, fica muito mais fácil trabalhar. Não é normal, então, isso que a gente acabou de falar, não é algo normal na vida, assim, a ponto do ser humano falar, não, isso é não trabalhar com o que eu gosto, detestar essa empresa, detestar essas pessoas é normal, vou ter que viver assim. Isso pode ser diferente? As pessoas usam a palavra normal de uma forma equivocada. É comum acontecer, mas não pode ser normal. Porque se for normal... Porque aí a gente cai naquela velha história da normose, que é uma doença. A doença hoje do século é a normose, as pessoas se acostumarem
com esse tipo de padrão de comportamento. Ou seja, existe um termo até para isso, né? Normose. Você encontrar uma zona de conforto no sofrimento. Você pode pensar assim... Se acostumar com o sofrimento. É impossível alguém se acostumar, alguém se sentir confortável num lugar que é um inferno para ela. Porque o nosso cérebro é altamente adaptável, Shimon. É como se fosse um grande computador. E dependendo das crenças que a gente programa dentro desse grande computador, ele vai fazer o possível para nos manter vivo. A função do cérebro não é fazer com que a gente seja feliz. A função do cérebro é nos proteger. E você, profissional que está me vendo aqui, você precisa entender isso. Como o teu cérebro funciona para você reprogramar o seu cérebro para realmente ter mais satisfação na tua vida. Não é o nosso cérebro... Ele nos prega peças. A gente vem com um cérebro ainda que é muito primitivo. O nosso cérebro está agora começando a se desenvolver para um novo estilo. Vamos dizer assim, a nossa sociedade progrediu tecnologicamente e o nosso cérebro ainda não acompanhou. Caramba! Então muitas pessoas ainda vivem lá com o cérebro das cavernas, do homem primitivo, no estilo de ataque e fuga. Você pode ver até por que se fala tanto em inteligência emocional hoje nas relações. Porque a gente não precisa mais viver como se fosse o homem das cavernas, no ataque e fuga com as pessoas. E existem ainda pessoas que vivem nesse estilo, esbravejando, gritando. É só sair no trânsito aí que a gente vê as barbaridades que acontecem, né? Da questão da violência. Então, nosso cérebro, ele pode ser, sim, reprogramado. Se você tem insatisfação hoje com o seu trabalho, se você ainda não encontrou o teu significado, a tão famosa palavra propósito, isso pode ser feito com técnica. Olha só. Tem técnica para isso. Não precisa cair do céu. É óbvio que olhar para os céus sempre vão te abrir o coração e a mente, né, Fábio? Assim, eu sou bem espiritualizado, né? Eu tenho uma afinidade muito grande. Mas você pode se dar um propósito, né? Mas o propósito, ele não vai chegar Arcanjo Miguel aqui e te falar faça assim, faça assim. Você tem que fazer a tua parte. Você tem que buscar. Quando você está buscando... E aí, por isso que existem ferramentas para isso, como, por exemplo, um GPS de carreira. É um documento adaptado da administração para se olhar e fazer essas reflexões, para que o profissional possa desenvolver habilidades, competências para navegar em todo esse mundo 4.0 que exige um profissional mais preparado emocionalmente, mais inteligente. Então, existem técnicas. Então, o propósito não vai cair do céu. O propósito a gente constrói. É feito com técnica, com... capacidade cognitiva aplicada de forma intencional para aquilo. Então, a partir do momento que eu tenho autoconhecimento, eu sei das minhas potencialidades, eu sei do meu histórico profissional, quais são aquelas características em que eu realmente me destaco, aí vem a parte da inteligência emocional e da intencionalidade, que é colocar isso dentro de um plano de ação. Sem colocar em plano de ação, nada sai do papel e nada acontece. Há uma busca incessante pelas vocações, né? Puxa, além aqui de eu ser um bom pintor, além de eu ser um bom soldador, ou além de eu ser um bom professor, quais aptidões eu posso desenvolver? Né? Porque as pessoas partem desse princípio, puxa, se eu não sou mais uma professora, quem eu serei? Há um espaço lá fora para uma pessoa como eu? Por isso que é importante autoconhecimento, Timão. Quando eu olho para a minha história, eu preciso saber quais são aquelas coisas que realmente me motivam, assim, que me energizam. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito pessoal. Eu era uma pessoa que durante toda a minha juventude ali, eu ajudava os meus colegas na escola a passarem de ano. Olha só. Me dava prazer, eu tinha facilidade em transformar aquilo que a professora... Eu tinha muita facilidade em transformar aquilo que a professora tinha dado de conteúdo numa linguagem para os meus colegas mais fácil. Então eu já tinha isso dentro de mim. Não é à toa hoje que eu estou trabalhando com mentoria, porque eu fui resgatar lá no meu passado quais eram aquelas ações que eu tomava que realmente me energizavam, que me motivavam, né? Que me completavam. Só que quantas pessoas não fazem isso de olhar para a própria história e se assumir? Em ter a coragem de olhar e falar assim, esse sou eu, isso sou eu. E o que eu vou fazer com isso?
o que acontece muitas vezes é o profissional não ter a coragem de assumir dentro da empresa. Então a questão de ser empreendedor não está só ligada ao profissional que vai trabalhar por conta própria. Você dentro da empresa pode ser um profissional empreendedor, um profissional power, que se diferencia através das suas entregas, toma a frente porque conhece quais são as suas características e aplica isso no dia a dia para trazer resultados para a empresa. Essa é a mentalidade do profissional power e não do peão. Esse tipo de profissional power, que é o galo preto, né, do pé vermelho, o galo preto do pé vermelho, esse é promovido, esse evolui, não é o profissional que fica esperando, é o galo preto do pé vermelho, a mosca branca. Esse cara é valorizado e é promovido de forma constante, porque ele entendeu como o jogo funciona. Ele entendeu. Não é o profissional que fica lá passivo, reclamando, só vê problema nas coisas, não entrega soluções, não busca trazer novas soluções. E aí é uma questão de mentalidade. Ô, Fábio, então hoje nós trouxemos aqui nesse primeiro momento do podcast todas essas opções, né? Mostrando às pessoas o que é possível e que existe um caminho. Ok. Fábio, você conseguiu tocar o meu coração, você mexeu comigo e eu vou me dar uma oportunidade. Ok. E agora? Qual é o caminho para isso? Caminho. Primeiro é o seguinte: carreira é um jogo de não errar. A pessoa precisa ter a consciência se ela está errando ou não, porque existem regras no jogo do mundo corporativo que elas não são faladas. Quando você entra dentro é uma redundância. Quando você entra em uma empresa, ninguém chega para você e te entrega um manual e fala assim, ó, faz isso aqui, segue esse passo a passo que você vai ser promovido, fala com essa pessoa que você vai crescer na carreira. Já era, essa época já foi. Fala dessa forma, use o teu linguajar dessa forma que as pessoas vão te ver de uma maneira diferente. Ninguém fala isso. Mal te dão ali, muitas vezes, um computador para você trabalhar. Dia. Geralmente chega lá, ó, toma aqui teu computador, saia trabalhar. E a pessoa baixa a cabeça e sai trabalhar. Então, o que acontece? Muitos profissionais cometem erros nesse processo de crescimento. Então, eu vou comentar aqui alguns erros no mundo corporativo. Por quê? Porque a pessoa pode estar cometendo esse erro e muitas vezes é esse erro que faz a pessoa estar desmotivada. Porque ela não evolui e ela nem vê. E ninguém fala. E o pior é que ninguém fala. Não vão falar. E aí, assim, a questão das pessoas não falar, não culpe seu gestor, não culpe a empresa. A carreira é sua. Você é a empresa, você é o produto. Vou repetir. Você é a empresa, você é o produto. Não terceirize a responsabilidade da sua carreira para o seu gestor. Ele também está ocupado em desenvolver a carreira dele. E muitas vezes ele sabe das coisas que precisam ser feitas para crescer na carreira, mas ele não sabe explicar. Porque os gestores não foram preparados para isso. Os gestores muitas vezes não foram preparados para trazer uma linguagem, vamos dizer, aterrissar a linguagem para ensinar as pessoas. Então, primeiro ponto, tá? Vou comentar aqui que é a questão de achar que tempo de casa e trabalhar muito vai fazer com que a pessoa seja promovida. Ah, porque eu estou há tanto tempo na empresa e eu mereço ser promovido, eu já estou há tanto tempo na função. Esse é um erro clássico. Porque promoção não é sobre tempo de casa. Promoção é sobre as pessoas te verem como um potencial a ser promovido. Se você está preparado para assumir a sua próxima função, se você é visto como um potencial para assumir principalmente uma função de liderança. Segundo erro que eu falei sobre trabalhar muito, o que acontece? A pessoa acha que se mata de trabalhar é que vai fazer com que ela seja promovida. Porque tem alguém vendo, né? Ele acha que o chefe está olhando. Não é à toa que já existe aí a questão de burnout, as pessoas sendo... O que é o burnout? Né? O burnout é um termo relativamente novo, mas foi considerado uma doença ocupacional que é o esgotamento físico e mental devido a altas cargas de trabalho. E às vezes é a pessoa que se dá aquela carga. Exato, né? É esse o ponto que eu ia chegar. Não é só responsabilidade da empresa, mas é muitas vezes a pessoa que não está sabendo se impor até limites. Trabalhar muito não vai te promover. Que eu quero ser bem sincero, você precisa trabalhar inteligente. Não é trabalhar muito, mas é saber entregar os resultados
que são necessários para a estratégia da sua empresa. Quantas atividades hoje no dia a dia você faz que não agrega em nada? Que não traz retorno nenhum, que se alguém deixar de fazer um determinado relatório, ninguém vai perceber. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tudo que pode ser automatizado deve ser automatizado. Ai, mas se eu automatizar isso aqui, eu vou deixar de ser necessário. As máquinas vão fazer grande parte das coisas. Você quer se tornar um profissional diferenciado? Quer ser promovido? Trabalhe com a tua mente. Trabalhe com a tua mente. Trabalho operacional não agrega em nada para a empresa. Você ficar lá igual um rato, digitando o dia inteiro em planilha, automatiza todas essas coisas que não agregam muitas vezes, para você pensar e analisar, para você tomar decisões estratégicas, para você inovar. Eu não falei lá no começo que o que faz uma empresa se diferenciar em inovação, você precisa tomar a responsabilidade por inovar. Ou seja, enquanto eu estou ali tendo que digitar um relatório interminável, eu não estou tendo um tempo para inovar, para pensar, para criar. E trabalhar no operacional esgota. Esgota, cansa. A pessoa trabalha igual um bombeiro de escritório, só apagando incêndio, o dia todo apagando incêndio no telefone. E aí, quando você vai ver no final do dia, a pessoa está esgotada e não produziu nada. E o tempo passa. E o tempo passando. Você está se aposentando naquela mesma empresa, com aquela mesma função. Na sua cabeça, você está se matando de trabalhar, não é reconhecido, as suas energias já não são mais as mesmas, mas você continua nesse ciclo achando que em algum momento tudo vai mudar. O profissional Power é um profissional que entende de ferramentas, entende de processos e entende de pessoas. É muito importante entender de ferramentas, e aí eu vejo que muitas pessoas pararam no tempo lá do analógico, que utiliza as ferramentas de uma forma primitiva. Pega um Excel lá e não consegue extrair o melhor dessa ferramenta. Poderia estar criando novas rotinas automatizadas. A inteligência artificial está aí hoje. Muita coisa vai ser automatizada. Então, profissional, se você resistir a esse tipo de transformação, você vai ser atropelado pela inteligência artificial. Essa é a verdade. Você precisa saber lidar e extrair o melhor de ferramentas para que você possa deixar tudo que é operacional de lado e que você foque no que realmente importa, que é relação com pessoas e construir resultados que são estratégicos para a empresa. Esse é o primeiro ponto. Aí o que acontece, Shimon? O primeiro erro, que é achar que trabalhar muito vai resolver a situação da pessoa no crescimento, leva para o segundo. Porque o que acontece? Olha o mecanismo perverso que a pessoa coloca na cabeça. Ela tem a mentalidade lá da escola de que se ela se esforçasse um monte e ia tirar uma nota 10 na prova, ela passava de ano. Então, ela replica esse tipo de comportamento para o trabalho. Ela se mata de trabalhar porque ela acha que o chefe vai reconhecer e vai ser promovido. Aí o que acontece? Chega, o reconhecimento não vem, porque o chefe não está olhando para aqueles resultados. Ela cansa. Ela se desmotiva, porque se desgasta, começa a reclamar da empresa, começa a fazer motim, começa a falar que a empresa não presta. Aí o chefe vê. Porque você não é promovido por resultados. Você é cobrado por resultados, mas é promovido por comportamentos. E por eficiência, né? Por eficiência você é muito e comportamentos. Mais notado em resolver situações ou em automatizar uma função já obsoleta e que ocupa tempo, né? Você foi ali, você inovou, você resolveu aquilo ali rapidamente, porque muitas pessoas têm medo. Poxa, mas se eu acelerar esse processo, eles vão me dar mais trabalho. Não é assim. Não é assim. Porque, na verdade, o que vai acontecer? Se você entregar soluções estratégicas e resolver com rapidez, você vai ser visto como um profissional com potencial e você vai subir. Você vai treinar outras pessoas. Você não precisa necessariamente colocar a mão na massa. Porque a partir do momento que você for reconhecido como uma pessoa que tenha a capacidade de achar soluções diferenciadas, você vai passar a treinar outras pessoas. Ou seja, você vai subir na hierarquia. Hoje você não tem tempo para treinar outras pessoas. Pense nisso. Você não tem tempo porque você está ocupado com as suas atividades. Exato. Agora, aquele que foi promovido, aquele que subiu, ele
teve tempo, ele correu para automatizar aquilo, para resolver aquilo. Entregou o que importava. Ele entregou o que importava e ele está ensinando outras pessoas, de repente, numa outra empresa, a fazer aquilo com mais facilidade. Então, há um nível além desse que você está, há um outro lado dessa muralha que está na sua frente. Existe uma outra vida. É isso que eu falo sobre sair do operacional. O profissional que quer evoluir, quer crescer, precisa sair do operacional. Parar de acreditar que o operacional vai fazer ser promovido. E focar nas soluções mais estratégicas, em análise, resolução de problemas, melhoria de processos. Eu vou dar um exemplo. Tem um mentorado nosso que hoje a gente orienta. Ele demorava cerca de 4 horas para colocar os pedidos que ele tinha na empresa. Digitar. Olha só o trabalho. Ele tinha que pegar todas as folhas que o cliente emitia e ele demorava 4 horas para ir riscando um a um. Tá? E aí ele poderia ter tido a postura de dizer, mas essa empresa não presta porque não tem sistema, porque isso, porque aquilo, porque deveriam me dar melhores condições de trabalho, e ficar nessa ladainha em reclamação. O que ele fez? Ele aprendeu com a gente, com a nossa estrutura. A gente tem um projeto chamado, aí eu falo a gente porque tem um sócio. Tem um parceiro, né? Parceiro. Aprendeu sobre ferramentas. Olha só. Aprendeu a automatizar aquela colocação de pedidos que de 4 horas reduziu para 30 minutos. Com esse tempo livre, diariamente ele passou a visitar loja, começou a tirar mais pedidos, diminuiu o ciclo de pedidos, porque ele digitando mais rápido, o pedido chegava mais rápido no cliente, começou a ter melhores resultados e agora acabou de receber um cliente maior, uma baita conta para atender. Ou seja, o chefe viu que, esse cara tem potencial. Ele passou a vender mais. Vendeu mais. Ele perdia mas não foi só o vender mais. Anotando o pedido. Foi o como, os comportamentos que ele teve. Ele teve comportamento empreendedor, visão. Inovador. Então existe uma diferença muito grande, Shimon, entre performance e potencial. Performance é o atingir resultados. Certo. Potencial é o além de atingir resultados, como eu sou visto. Eu tenho os comportamentos exigidos para um próximo nível. Quem é promovido não é quem tem performance. É quem tem potencial. É aquele que as pessoas falam, precisamos chamar o fulano para resolver isso. Exato, porque assim, o resultado ele te mantém no emprego. Tem muito profissional que fala, mas eu entrego resultados e não sou promovido. Resultado é o básico, é o mínimo que você tem que ter. É a tua obrigação dar resultado. Nunca mais fale que eu dou resultado, eu tenho que ser promovido. Isso é o mínimo que você tem que fazer. Você foi contratado para isso, meu jovem. Isso dói, hein, Fábio? Dói, mas eu falei que eu iria trazer algumas verdades aqui. É como a mãe, né? Você chegava com as notas todas azuis, a minha mãe era dura, né? Eu tirava nota vermelha, mas quando chegava com azul, você não faz mais que a sua obrigação, que é trazer bons resultados para casa. Bons resultados. Você está tendo bons resultados, parabéns, ótimo. Você foi contratado para isso. Agora, o quanto você traz de resultados que são diferenciados nos teus comportamentos, que estão em linha com os resultados estratégicos da empresa. Qual que é o teu grande diferencial nas entregas? Porque assim, vejo muito profissional, quando a economia está ruim, não, agora é a culpa da economia, né? Principalmente em vendas, né? Trabalha na área comercial. Agora é culpa da economia, deu errado, né? Você vê a logística não entregou, porque o marketing não está fazendo uma campanha legal. Aí quando as coisas dão certo, olha lá, fui eu que consegui, olha aí meus resultados. Cara, você se comportando assim, na verdade, a imagem que você deixa de uma pessoa imatura. Você precisa saber como vender realmente os teus resultados. Qual que é realmente o teu papel nesse resultado? Você sabe explicar isso dentro da empresa? Aí o ponto, Shimon, que eu ia falar, que eu até para não me perder, que um erro levava ao outro, aquele erro de trabalhar demais sem estratégia, ele leva para um segundo erro, que esse é bizarro. Esse é um erro assim que denigre a imagem do profissional, que é o erro de pedir promoção. Pedir promoção. Sabe o que acontece? O profissional começa a ficar desmotivado, o profissional começa a trabalhar demais e está cansado, e aí ele chega, simplesmente entra um dia, dá pá virada na sala do chefe e fala: chefe,
tô trabalhando demais, preciso ser promovido. E com esses gestos, né? Ainda de Quero bater um na aumento, mesa, quero um aumento. Não, porque tô trabalhando demais, porque tá chegando boleto em casa, porque preciso comprar alguma coisa nova, né? Promoção profissional não tem a ver com os teus problemas pessoais. Com as tuas necessidades. Promoção não se pede, promoção se negocia, ela começa muito antes dos teus resultados. Você não pode de forma alguma chegar na sala do teu chefe e falar, eu quero ser promovido. Não é assim que funciona. É um processo que vai ser sendo construído. Se você conhece uma mulher na rua, vamos dizer, você acabou de conhecer a mulher, você chega para ela e fala, vamos casar comigo? Eu quero casar hoje? Com promoção é a mesma coisa, é um processo que vai sendo construído com base em confiança, com base nos resultados que você está tendo, com base nos comportamentos que você está tendo, na troca de feedback. Você vai alinhando durante o processo a conversa com o seu chefe para você saber se você está indo no caminho certo. Então, isso é muito importante para o profissional que quer ser promovido. Não é chegar na sala do chefe e ameaçar o chefe, porque olha o nível de que alguns profissionais chegam. Entra na sala do chefe, fala que quer ser promovido e fala ainda assim, se você não me der aumento, eu vou sair da empresa. E aí o que você faz com a pessoa? Você deixa a pessoa numa sinuca de bico. Você ameaça o seu chefe, e aí quando eu falo ameaça, não é que você precisa pegar uma arma e lá ameaçar seu chefe, você está ameaçando no diálogo. E o que isso ocasiona, essa ameaça? Teu chefe perde a confiança em você. Na primeira oportunidade você é descartado. Na primeira oportunidade ele vai te descartar. Se ele pode às vezes até te dar um aumento. Ele vai te dar um aumento daqueles cala-boca. Te dá 5%. Sim. Mas na primeira oportunidade você vai ser desligado. Porque você quebrou a relação de confiança. Não, e ainda a pessoa se pergunta, né? Como nós dissemos, na primeira oportunidade ele vai se livrar de você. E ele te deu o aumento, apareceu lá um motivo ou outro para dar uma enxugada na empresa, você é mandado embora e você... Poxa, mas ele acabou de dar um aumento? Uhum. Como que ele me mandou embora? Exatamente. Por quê? Porque tem a ver com a relação de confiança que foi quebrada. O jogo corporativo funciona com base nas conexões e na confiança. Se as pessoas te veem como uma ameaça, muito provavelmente você vai ser desligado do jogo. Como uma ameaça, como uma peça frágil, né? Como uma peça prestes a explodir. Exatamente. Né? Poxa, eu não posso ter alguém instável. Exato. A partir do momento que você apresentou esse comportamento, essa instabilidade, até de fidelidade, né? A gente trabalha com a fidelidade das pessoas. E eu preciso que você esteja equilibrado para que você esteja fiel à nossa causa, aos nossos objetivos. Carreira é consistência. É uma maratona. Não é um tiro de 100 metros que você faz, erra ali e daí... faz certo e depois faz errado. O profissional eletrocardiograma, sabe? E às vezes o profissional, nessa de ficar como eletrocardiograma, tá na UTI e nem sabe, acaba nem sabendo. Então, carreira é consistência. Você precisa ter consistência nas suas ações para poder chegar a uma promoção. Não é assim que não é pedindo promoção, é se negociando, é construindo o processo que você vai evoluir. Então, esses erros, esses 2 primeiros erros são muito importantes, porque principalmente esse segundo denigre a imagem, né? Eu falei sobre pensar, falar, agir, entregar resultados e ser visto. Ele impacta muito nessa questão sobre como você é visto dentro do jogo corporativo. Então, ser visto é essencial. O terceiro erro, que é muito comum, é só esperar pelo gestor e não tomar a responsabilidade. Sabe o tipo de pessoa que fica na carreira de esperança? Esperando. Um dia vão me notar. Será que estão me vendo? Será que vão ver o meu trabalho um dia? E a pessoa fica ali quieta no canto dela. É preciso tomar iniciativa. Porque eu vou dizer para você, Fábio, para os gestores, é maravilhoso que a pessoa... aquele funcionário passe despercebido. Sim. Que ele faça o trabalho dele, vá para casa e não enche o saco. Não incomode, né? Porque
ele está permitindo que a máquina funcione e está dando tempo Sim. para que os gestores façam outras coisas, que levem os seus para onde eles queiram ir, né? E enquanto você está aí nessa passividade, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. Mas pode ter certeza que o profissional que fica com esse tipo de postura, ele não é considerado para uma liderança. Não. Qual que é aqui o ponto? Se você quer crescer na carreira, você precisa colocar na sua cabeça que você precisa liderar. Liderar. Sair da mentalidade do peão para uma mentalidade power é liderar. E a liderança ela começa por si mesmo. A primeira liderança é a autoliderança. O líder, o profissional que é power, ele é líder de si mesmo primeiro. Ele tem responsabilidade sobre a própria carreira. Ele lidera a própria carreira com estratégia, não com, vamos dizer assim, técnicas que não são tão ajustadas. Ele lidera a carreira de forma estratégica. Não é metendo o pé na porta do chefe. Não é metendo o pé na porta do chefe, não é gritando com as pessoas. É liderando a si mesmo nesse processo para construir aquela grande visão de futuro profissional que ele tem. Esse é o conceito do profissional power. Então, não tomar a responsabilidade, você começa a ser visto como simplesmente o peão no jogo. Uma hora vão te trocar. Uma hora você vai ser trocado. Ou você vai ser trocado por uma reestruturação da empresa, ou a empresa fechou, ou simplesmente o tempo passou e você é aposentado pelo sistema. Exatamente. Trouxe mais um erro aqui, Shimon. Vamos lá. Muito importante. Que é manter contato só com o próprio gestor. Porque a pessoa não circula com outras áreas. Ser uma ilha, né, dentro ali da. É uma ilha. Empresa, ele só né? fica conversando com o gestor. Então, a pessoa que quer crescer na carreira, quer evoluir, ela precisa circular na empresa. Ela precisa falar com outras pessoas dentro da empresa. Ela precisa ser vista. Porque muitas vezes a promoção não depende só do gestor. Ou seja, ela tem que fazer política. Não só a política no âmbito ruim da palavra. A política. Mas é relacionar-se. Pura. Relacionar-se. Se voluntariar para fazer projetos, conversar com pessoas das outras áreas para entender as necessidades das outras áreas. E aí, política. Por isso que a importância de entender de processos. Quando eu começo a entender como as áreas estão interligadas e qual é o impacto do meu trabalho na área da outra pessoa, eu começo a ser visto como um profissional diferenciado. E aí um grande erro, muitas vezes, do profissional que tem a mentalidade de peão é que ele se fecha no cubículo dele e ele trabalha só para ele. E aí, por que ele não é promovido? Porque ele só está olhando para o umbigo dele. E num sistema corporativo, ele precisa aprender a olhar para o todo. Ele precisa entender que o trabalho dele tem um impacto no todo. Ele tem que ter um impacto, ele tem que ser lembrado. Sim. Ele tem que ser notado de uma ser forma... visto para ser lembrado. Ele tem que ser notado de uma forma positiva, como aquele que resolve, aquele que se importa, aquele que consegue criar conexões entre um e outro. Esse é o mais importante. Por exemplo, a rainha no jogo de xadrez que eu venho falando, ela se move em todas as posições, para frente, para trás, para os lados. É essa ideia, esse conceito que o profissional tem que ter dentro dele. Eu preciso circular, eu não posso ter medo, não posso trabalhar com medo de ser demitido. Eu tenho que ser indispensável, porque ninguém dispensa uma rainha. É a melhor peça do jogo, a peça mais valiosa do jogo. Então, quem eu tenho que ser? Né? Eu tenho que ser aquele que todos querem à sua volta. Aquele que todos querem no time. Lembra no tempo de escola? Tem aquele que ninguém queria. Mas é bullying. Não. Havia um motivo para que ele fosse o último a ser escolhido. Havia um motivo. Né? Ou porque ele era um perna de pau, ou porque ele não tinha boas relações com os demais. Sim. Agora, havia aquele que era o primeiro a ser escolhido. Aquele que os dois times brigavam por causa dele. Sim. O profissional tem que ser esse. Não, e olha só, Shimon, quem tá me vendo aqui, ai meu Deus, agora, eu sou um profissional peão, meu Deus, tem solução. No jogo de xadrez, sabe o que acontece quando o peão chega no final do tabuleiro? Ele se torna rainha. Tem jeito. É isso mesmo. Tem verdade, jeito. Verdade. Tem jeito. O profissional precisa mudar a mentalidade, atravessar esse tabuleiro e tomar posse
do que lhe é justo. Só que aí é preciso força de vontade, uma visão clara onde se quer chegar. Esse é o grande objetivo do profissional hoje que está trabalhando de uma forma como profissional peão. É se tornar uma rainha. E é possível se tornar um profissional power com estratégia, atravessar esse jogo, saber navegar, desviar das armadilhas corporativas e se tornar uma referência dentro da empresa. Quer dizer, há um caminho a ser trilhado. Sim. Você começa como um peão e pode se tornar uma rainha. Você começa como aquele estagiário e pode ser aquele que todos querem no time. Porque o peão não tem a ver com cargo, tem a ver com a mentalidade. É com a mente. Com a mentalidade. É como essa pessoa é percebida dentro do jogo. Então, mudar a percepção que os outros têm é essencial. É como você é visto. Eu gosto de fazer analogia com o seguinte. Você é empresa, né? Eu falei, né, Shimon? Você é empresa, você é o produto. Se você fosse um produto hoje, profissional que, principalmente que trabalha na área comercial, vai entender essa analogia. Se você fosse um produto, onde você estaria na gôndola? Na área mais nobre, bem exposto, né? Bonito, robusto ali, todo mundo querendo pegar aquele produto. Altura dos olhos. A altura dos olhos. Ou lá no rodapé abandonado. Quiçá, lá no carrinho, quem sabe, né? Lá no carrinho na frente, na oferta, a 99 centavos, sem valor nenhum, com prazo de validade por expirar. Quem é você no jogo corporativo? Caramba, você precisa ter uma leitura muito limpa de si mesmo, né? Sim. Um ponto, Shimon, também muito importante. Então, dentro desses erros, né, que eu venho pontuando, muito importante. Era até uma questão que antes do podcast você estava me falando ali sobre narcisismo, né? A gente estava conversando, alguém até fez uma pergunta sobre narcisismo. Um erro muito grave de profissionais que não conseguem evoluir na carreira é essa falta de inteligência emocional. O narcisismo é um desvio de personalidade, mas eu quero focar aqui nessa questão da inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É a capacidade de saber lidar com os próprios sentimentos e com os sentimentos das outras pessoas. Então, você poder reconhecer os seus próprios sentimentos e construir pontes e não muros com as pessoas vai ser essencial no seu processo de desenvolvimento e crescimento no mundo corporativo. Quando você não tem inteligência emocional, você é julgado pelas pessoas como uma pessoa imatura, como uma pessoa que não tem capacidade para ser líder, uma pessoa que não tem a capacidade de conduzir times. E aí, qual que é o pior? O pior é que as pessoas não te falam abertamente sobre isso. As pessoas não falam. Não chegam e comentam com o profissional assim, você não tem inteligência emocional. Vamos lá, então. Então, essa questão da inteligência emocional, porque nesse jogo corporativo você vai ter que lidar com o chefe que é cavalo, que quer te atropelar. Você vai ter que lidar com o bispo que é duas caras, que se move na surdina. Você vai lidar com aquela torre que vai estar bloqueando o teu processo de desenvolvimento. E é necessário saber lidar com esse tipo de situação para não cair nas armadilhas do mundo corporativo. O que são armadilhas? São iscas que as pessoas deixam para te testar, para ver do que realmente você é feito. E o profissional que não tem essa inteligência emocional, Shimon, ele morre, ele fica pelo caminho no jogo. Ele cai, ele entra nas armadilhas, ele se deixa levar. E o ponto que eu estava falando sobre inteligência emocional é o seguinte. Quando você não sabe, por exemplo, inglês, é muito evidente. Uhum. Você vai numa reunião que é toda em inglês, por exemplo, você nem entra. Você não vai compreender. Ali, né? Enfim. Agora, quando você não tem inteligência emocional, você passa a não fazer parte das reuniões e as pessoas não te falam por quê. Eles te isolam e você acaba você nem fica sabendo por que você não entra em alguns círculos. Você deve lembrar aqui no Paraná tem a cultura do café com leite na café brincadeira, lembra? Exato. Nós íamos café brincar com a nossa turminha, aí tinha aquele que era mais novinho, que não entendia bem as regras. Deixa ele brincar, mas ele é café com leite, ou seja, para ele as regras não valiam, mas ele estava ali. Tava ali. No meio da brincadeira. Ele só tava, você tem sido um café com leite, né? Você está ali na empresa, porque há um espaço para você, você entrou, de repente alguém ali te ajudou, é um parente seu, é um amigo, né? Pô, deixa ele ali, né?
Quantas pessoas existem numa empresa porque alguém diz o seguinte, né? Não, deixa ele. Deixa ele, Nós temos que coitadinho, ajudar. não faz mal Nós para temos ninguém. que ajudar aquela pessoa, né? Vamos dar mais uma oportunidade, vamos dar mais uma chance para ele. Ou nas reuniões, como você falou, ele não sabe inglês, ele não vai entrar porque ele não sabe inglês. Mas ele não tem inteligência emocional porque ele não sabe lidar com as regras da negociação, com as regras de bom relacionamento com as pessoas. Não trago fulano porque ele vai agitar a reunião, ele vai desestabilizar. Ele é um café com leite. Ele não entende as regras. Exatamente, ele não entende as regras do jogo. É muito importante entender as regras do jogo. Essas regras, ninguém vai pegar você pela mão e vai te falar. Eu estou falando algo aqui, coisas que podem parecer duras, mas é porque as pessoas não vão te contar. E é melhor que você saiba aqui, entenda, aprenda sobre isso, para você não cometer esses erros lá dentro. Aprender na dor, sendo demitido, sendo excluído, perdendo emprego ou ficando estagnado em uma função por muito tempo porque você não sabe das regras de como funciona o mundo corporativo. Aprenda. Tenha a humildade de aprender com quem já errou. Eu já errei muito. Para ter esse nível de consciência que eu tenho hoje sobre como funciona o mundo corporativo, foram mais de 20 anos. A questão é, você tem 20 anos para investir? Você tem esse tempo? Tudo bem, se você tiver esse tempo, não tem problema. Você pode cometer os mesmos erros. Enfim, nenhuma história igual a outra. Eu consegui construir a duras penas. Chegar a uma posição de gerência e tal. Mas você tem esse tempo, tem essa energia para investir? Ô, Fábio, então existe um método para isso e você traz esse método para as pessoas. Há uma escola para ele aprender, para ele sair dessa zona. Vamos colocar que ele está nessa zona de marasmo, parado, não evolui. Está vendo agora esse bate-papo aqui. E tá, Fábio, e agora? Para onde eu vou? Existe um método. Como surgiu esse método? Durante um momento da minha vida, eu cheguei a um ponto de falar assim, eu não quero mais conduzir a minha carreira no formato Mega Sena, de dar o sangue. Por quê? Como que era o formato dar o sangue? Eu me matava de trabalhar e muitas vezes ia lá e pedia promoção. Certo. E aí, dava errado. Muitas vezes deu errado, às vezes deu certo, às vezes deu errado. Porque o teu tempo é diferente do tempo do gestor. Exato. Só que eu não estava fazendo certo em algumas vezes. Algumas vezes eu fiz certo e ok, eu fui promovido. Em outras vezes eu estava fazendo tudo errado e não entendi o porquê. E chegou um momento da minha vida que eu atuava já como coordenador. Eu falei, eu quero e eu vou assumir uma vaga de gerência, só que eu não quero repetir a mesma velha fórmula de dar o sangue. E aí eu parei para estudar. Eu fui fazer uma formação de aconselhamento de carreira, eu fiz mais de 100 horas de curso sobre liderança, desenvolvimento pessoal, constelação familiar, coaching. Eu fiz várias frentes de estudo para conseguir chegar a uma metodologia que fosse facilmente aplicada. E aí o que eu fiz? Eu apliquei em mim mesmo. Eu cheguei a um cargo de gestão depois de muito tempo ali consolidando esse método. A partir do momento que eu decidi colocar em prática, foram 6 meses até chegar a um cargo de gestão. Olha só. Depois que eu cheguei a esse cargo de gestão, eu comecei a aplicar. Eu pensei, poxa, mas será que foi sorte? Né? Aí eu comecei a ajudar pessoas através do Instagram, amigos, né, que queriam crescer na carreira. E aí essas pessoas também começaram a ter resultados. Na posição já como gestor, eu estava à frente de 160 pessoas, uma equipe muito grande, numa empresa muito tradicional aqui brasileira, né? De laticínios. E eu comecei a ver muitas pessoas despreparadas para assumir novos cargos. Só que, pela consciência que eu tinha de ter investido na minha carreira, eu pensei, eu vou ajudar essas pessoas, porque eu tive que tomar decisões muito difíceis de contratar pessoas no mercado para algumas posições em aberto, porque aquelas pessoas não estavam preparadas. Olha só. E aí eu via ressentimento, eu tinha chegado de fora e as pessoas falando, tá lá, o cara veio de fora, vai chamar os amigos. E não era uma questão de nada pessoal, era porque as pessoas não estavam preparadas. Não tinham a preparação, o conhecimento
para evoluir. Então eu comecei a aplicar em algumas pessoas dentro da empresa. E essas pessoas cresceram e evoluíram. E aí eu percebi, poxa, eu tenho um método que é validado. Que funciona. Que funciona. Não funcionou só para mim, mas funcionou para várias pessoas. Esse método é baseado em pessoas, processos e ferramentas, que é tirar o melhor das ferramentas, automatizar processos, focar no que realmente importa, para aquilo que realmente você pode dar de melhor para a empresa. É um diferencial, né? Identificar o que realmente importa é um desafio. Saber navegar com essas novas ferramentas que o mercado tem, como, por exemplo, LinkedIn, que é para você fazer o seu marketing pessoal, se conectar com as pessoas certas dentro da empresa, levar a sua mensagem para o mundo corporativo. Então, isso está dentro do tripé de ferramentas. Nós temos a parte de processos, que é, eu não vou chegar para o meu chefe e pedir promoção, eu vou entregar um case de sucesso. Eu vou entregar como se eu fosse um produto e entregar tudo aquilo de benefícios que esse produto trouxe ao longo do tempo de uma forma estruturada, para que no processo de negociação, de compra e venda, eu tenha aqui os argumentos certos para eu me vender. Então, essa é a parte de processo. E a parte de pessoas, que é entender e saber lidar com as pessoas dentro do mundo corporativo para que eu possa ser visto, percebido como um potencial. E aí eu me torno um profissional Power. Essa metodologia nós trazemos através da Power Sales Academy, que é hoje uma empresa que leva realmente uma metodologia para profissionais da área comercial que querem ser promovidos e crescer e conquistar a tão sonhada promoção nos próximos 6 meses. É possível? Sim, é possível. É possível ser promovido nos próximos 6 meses. Com método e passo a passo. Você precisa de método e passo a passo. Não a promoção que eu falo, né? Mega Sena, escolhe 6 números e vai na esperança de dar certo, que as probabilidades são muito pequenas. É método, metodologia, passo a passo, técnica. Quando você une esses 3 pilares das ferramentas, processos e pessoas, fica muito mais fácil trilhar o caminho de uma forma mais rápida, mais segura e mais inteligente. Ou seja, começamos a trabalhar juntos e eu não preciso ter lá 1 ano de aula para então, daqui 6 meses eu buscar. Eu já vou aprendendo e aplicando. Aprendendo e aplicando. O primeiro passo, Shimon, para você ter ideia, no pilar de ferramentas, é você utilizar o GPS de carreiras, que é tudo aquilo que eu falei no começo, né, do podcast. Qual é a tua grande visão de futuro profissional? Onde que você quer chegar? Construir isso de uma forma sistematizada. É o primeiro passo. Ali a pessoa, para você ter ideia, Shimon, um dos nossos mentorados da Power Sales Academy, bastaram 4 semanas para o cara fazer o GPS de carreira e se colocar como gerente no mercado. Porque ele fez o GPS, estruturou, foi para uma entrevista totalmente preparado para falar sobre pontos fortes, sobre cases que ele teve na carreira dele, sobre qual era o diferencial que ele tinha no mercado, quais eram as características para aquela função, porque o GPS vai dar a clareza para o profissional de toda essa parte de quais são meus pontos fortes, qual é o meu diferencial, o que eu já realizei de relevante, conte um case da tua carreira, como você lidou com um determinado problema. Tudo isso está dentro do GPS profissional, da visão de futuro profissional, desse GPS Power, que faz com que o profissional tenha muito mais clareza para trabalhar e para escolher para onde ele quer se mover. Esse é o primeiro ponto. Depois vem as ferramentas de automatização, vem o case de sucesso e vem pessoas. Então tudo depende também do ritmo que o aluno vai querer impor ali, de ver 2, 3 aulas por dia, aí depende, né? Esse curso pode ser terminado num curto espaço de tempo. Que bacana. Então, eu posso mudar aí 20 anos de marasmos em 6 meses. Em 6 meses. Se eu mergulhar para valer nessa metodologia Power, que vai empoderar ali o ser humano. Porque é conhecimento validado, chama, é conhecimento do campo. É conhecimento de quem já viveu a realidade e já errou muito, né? O meu parceiro Claudinei também, ele viveu essa realidade. Como eu até quero fazer um parênteses aqui, porque esqueci até de falar. Eu tinha esse método, eu fiz o método, mas o Claudinei, ele é uma pessoa que entende muito mais de ferramentas do que eu. Uhum. Eu entendo um pouco de ferramentas ali, utilizei ferramentas dentro da minha história de carreira, mas o Claudinei, para você ter ideia, ele foi coordenador de Power BI na Mondelez.
uma multinacional, o cara virou o trabalho dele virou referência para os outros países. Então, quando a gente começou a conversar, a gente melhorou o tripé de ferramentas. Para você ter ideia, o case que eu contei aqui daquela pessoa que atualizou os relatórios em meia hora foi através de ferramentas que o Claudinei desenvolveu. Então, a gente está trazendo uma bagagem do mundo corporativo que muitos profissionais não tiveram acesso. Anos e anos, mais de 20 anos de experiência no campo, vivendo a realidade da área comercial, para trazer um método condensado, para que você possa fazer o download para sua cabeça e aplicar. E é rápido. Rápido. Uma formação aí, uma graduação, né? É 2 anos, é 4 anos. Você está na área da medicina, é 8 anos. Bom ponto que você colocou, Shimon, que eu até quero comentar sobre isso. Às vezes o profissional acredita que ele não está sendo promovido porque falta uma segunda pós-graduação, porque falta um MBA. Gente, MBA e uma segunda pós-graduação não promove ninguém. Não promove ninguém. Você quer fazer graduação? Claro, a primeira pode ser que seja pré-requisito dentro da tua empresa, mas você não precisa fazer uma segunda. Você não precisa fazer um MBA para ser promovido. Porque não é isso que importa. É conhecimento de como funciona o jogo corporativo. Não é uma segunda pós-graduação que vai te promover. Por quê? Porque esse tipo de estudo é muito técnico. Não fala sobre as regras do mundo corporativo. Não te ensina a lidar com pessoas. Não te ensina essas regras da questão que eu falei sobre inteligência emocional, de como se comportar em reunião, o que falar. Para você ter ideia, Shimon, a gente ensina até script de quando a pessoa vai conversar com o chefe no momento de uma promoção. Tem um script detalhado. Palavra por palavra, para a pessoa chegar e se aproximar. Não é de qualquer jeito que se faz. Existem métodos, técnicas que vão levar aquele profissional a um novo rumo da sua carreira, da sua vida. E não me entenda mal, se você quer fazer uma segunda pós, um segundo MBA, uma segunda graduação, você pode fazer se você gosta de estudar. Mas não faça isso achando que é isso que vai te promover. Olha só. Quebra de paradigmas e muitas verdades, né, que num primeiro momento podem te deixar magoado, sentido, Sim. Mas que se você botar isso para girar na sua cabeça, vai tomando forma, vai trazendo um sentido novo para a sua vida. Porque foi justamente o modelo de ensino tradicional que te modelou da forma errada para o mundo corporativo. Isso. E aí o profissional vai lá e continua nesse modelo. Modelando a mente de uma forma que não vai funcionar para ser promovido e evoluir na carreira, porque é muito técnico. Nós precisamos aprender essa tríade, pessoas, processos e ferramentas, e saber fazer a conexão entre essas três. Porque o que o modelo de ensino tradicional ensina? Hoje você vai aprender matemática. Amanhã você vai aprender história. Amanhã, física. E não tem uma interconectividade entre os três. Simplesmente é jogado na sua... E aí você precisa fazer a conexão entre os pontos. Então, quando a gente fala de uma tríade, essa tríade está interligada. Como que ferramentas está interligada com processos, que está interligada com pessoas. E aí, isso aplicado de uma forma consistente vai ajudar o profissional a ser promovido nos próximos meses. Ô Fábio, assisti aqui esse podcast, me interessei. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é você entrar lá no nosso Instagram, @PowerSalesAcademy. Entra lá no nosso Instagram. Nós vamos fazer um evento chamado Workshop. Ainda não tem o nome exato, nós estamos escolhendo o nome, mas provavelmente vai ser Workshop Seja Promovido na Área Comercial. Olha só. Workshop Seja Promovido na Área Comercial na primeira semana de dezembro. Então, essas informações estarão lá no Instagram da Power Sales Academy. Nós temos um canal no YouTube também para divulgar muito conteúdo. No Instagram da Power Sales Academy tem conteúdos diariamente, mas assim, o que eu quero deixar muito claro, conteúdo gratuito vai te ajudar a criar uma expansão de consciência. Conteúdo gratuito ele vai te ajudar a criar uma referência, como esse conteúdo que a gente está fazendo aqui. Porém, você precisa de método. Você precisa de método, um passo a passo. Conteúdo gratuito é como se você estivesse criando a tua casa, construindo a tua casa na areia. Você precisa, para evoluir na carreira, construir uma casa sólida, na rocha, e é através de método. Então você vai lá, entra no perfil da Power Sales Academy, se inscreve para o evento, Workshop Profissional
seja promovido, o workshop seja promovido na área comercial, porque lá nós vamos falar sobre método, no detalhe, para te ajudar a realmente evoluir na tua carreira. Agora, você mudar de vida financeira, inclusive, num prazo de 6 meses, sim, né? Tem gente que está jogando na Mega Sena aí há muitos anos, mas há muitos anos, a vida toda. Uhum. Agora, você ter um método que, com certeza, vai funcionar, porque é ação e reação, 6 meses é um tempo curtíssimo, muito curto, para você tomar uma nova trajetória na sua vida. Sim. Né, Fábio? E aí não é só Olha sobre a recompensa salarial, mas é quem é. Agora eu pego o gancho lá do começo. Quem é que você está sendo para receber essa recompensa? Olha só. Você estará se tornando uma pessoa diferente, uma pessoa que vai ser vista de uma forma diferente. Você começa a passar a ser convidado, você passa a ser convidado para reuniões importantes. As pessoas começam a querer ouvir a sua opinião dentro da empresa. Você não é tratado só mais como um peão no jogo ou café com leite. Você começa a ser considerado para decisões dentro da empresa à medida que você demonstra esse potencial. Fábio, aqui além desse estúdio, é uma grande produtora, né? Então, a gente produz muitos profissionais. E todos os profissionais que chegaram aqui para fazer o seu reposicionamento no mercado através da sua boa imagem, né? Através de uma comunicação profissional, todos eles são unânimes em dizer, olha, eu chego e as pessoas ficam me olhando de uma forma diferente, as pessoas pedem a minha opinião, as pessoas me chamam para a tomada de decisões. Algumas pessoas passaram a me temer, a me olhar com uns olhos de que estão agora ameaçadas. Acontece. Porque há uma mudança real. Quando você muda, quando você se posiciona de uma forma diferente e de uma forma que está acima ou que está dentro da realidade de mercado, a sua vida muda, a sua posição muda. E quando a gente muda, o mundo muda com a gente. O entorno muda. Nós convivemos com alguns profissionais que até nos disseram, tenho que pisar um pouco no freio com as minhas mudanças porque os meus chefes estão assustados. Mas aí, Shimon, é o ponto muito importante, que é a forma também como essa pessoa está comunicando. Como que você faz, né? Porque você precisa entender dentro do mundo corporativo que o jogo é sobre conexões, é sobre pessoas. Então, se essa pessoa está emitindo sinais que despertam gatilhos de ameaça no chefe, ela precisa entender que isso não é legal para a carreira dela. Ela precisa se aproximar. Existe forma de fazer isso. Por isso que é importante entender sobre junto, né, como aliados. Por isso que é importante entender sobre pessoas no tripé. Olha a importância do tripé de pessoas. Porque você vai precisar de pessoas para te levar. Você não sobe sozinho, as pessoas vão te puxar. Ninguém sobe na carreira sozinho. É um engano achar que você vai crescer sozinho. Por isso que no jogo do mundo corporativo não é sobre ser o melhor. Existe o profissional que quer, eu quero ser o melhor, que eu sou bom, eu faço e aconteço, eu sou o melhor. É um engano, porque você precisa ser bom até um certo ponto para não ameaçar as pessoas. Porque você precisa ser percebido como um profissional que está ali para jogar o jogo para com os outros. Né? Não para ser melhor. Não para engolir todo mundo. É pro time. É pro time. Existem 3 Cs muito, muito importantes. Então, essa pessoa que eventualmente falou, tem que melhorar, realmente ela precisa fazer uma análise de como ela está se posicionando e onde que ela quer chegar. Se ela quer chegar a um cargo de diretoria, ela não vai conseguir chegar lá ameaçando as pessoas. Se ela se reposicionar, existem formas, a fala precisa ser adequada muitas vezes, e inclusive isso a gente ensina no curso. Como eu abro um diálogo de transparência e conexão com o meu líder? Como que eu faço isso? Até no momento de pedir um feedback. Como que eu me posiciono para chegar para o meu líder e falar, por exemplo, olha, entendo que a gente está tendo muitos desafios aqui na empresa, e eu quero muito que você saiba
que eu estou junto com você para superar esses desafios, eu estou aqui para dar o meu melhor e para fazer você ter sucesso. Então eu quero que você conte comigo nesse processo. E para que você possa contar comigo, eu preciso que você me fale o que eu posso desenvolver para melhorar na minha performance. O que eu posso realmente fazer diferente para me tornar a pessoa que pode estar apta a ir para um próximo nível. Porque você é a pessoa, a maior responsável pelo meu desenvolvimento aqui dentro. Então quando isso é genuíno e falado com técnica e não da boca para fora, você passa a ser visto como uma pessoa que não é uma ameaça. Porque ao se mover, né, nós podemos tirar muitas outras pessoas de suas zonas de conforto. Sim, né? Sim. Aí há de se fazer a boa política para que você consiga agregar com isso. Aí vem um ponto que é o seguinte, irmão, liderança de líderes e pares. Ah, Fábio, eu ficou maluco, vou liderar meu chefe, vou mandar no meu chefe. Liderança não é mandar, liderança é influenciar. Então você vai precisar aprender a fazer a liderança de baixo para cima, que é uma liderança reversa, na forma como você se comunica, e a liderança, que é uma liderança para os lados, que é aquela que você lidera seus pares. E isso pode ser feito através da comunicação. A forma como você comunica, a forma como você se posiciona dentro do jogo é que vai dar o tom. Porque muitas vezes, Fábio, eu não quero sair da minha empresa. Eu quero crescer ali dentro. Há espaço de crescimento, mas eu me aperfeiçoei tanto que eu sei mais que o meu chefe. Uhum. E é perceptível. E não tem problema. Não tem problema. Agora, se eu souber fazer a política correta ali dentro, é possível que eu continue. Uhum. Né? Que o meu chefe não se sinta ameaçado. Uhum. Eu conheci uma pessoa que cresceu muito dentro daquela empresa e o chefe mandou ela embora. Uhum. Né? E quando o chefe mandou ela embora, o chefe foi muito claro. Né? Aí é até uma relação tóxica, mas o chefe disse, olha, eu tô te mandando embora porque se você crescer mais um pouco, você vai tomar o meu lugar aqui dentro dessa empresa. Então, vá crescer lá fora, que eu continuo aqui na minha zona de tranquilidade. E Acontece, por isso que é importante fazer a leitura do jogo. Quando você tem a leitura do jogo, você está consciente dentro desse jogo, você toma decisões, você se antecipa. Lembra que eu falei de carreira e estratégia? Você se antecipa para realmente tomar ações antes de que o problema aconteça. Então, se aproximar, conversar. Claro, vai ter momentos que é impossível. Vai ter momentos em que talvez a cultura seja tóxica. Eu não estou aqui querendo passar pano para dizer que não existe coisas e assédio dessa forma. Mas se você se torna um profissional tão bom e tem consciência, você vai saber depois lidar com isso e vai poder se recolocar no mercado. Agora, o ponto é, com as regras do jogo na mão, você pode navegar de uma forma mais fácil. Você pode evitar esse tipo de situação. Você pode. E vai ter. E é normal que você seja melhor que o seu chefe, porque esse é o ponto. Quando um líder ele tem que colocar pessoas que são melhores que ele abaixo. A função do líder é essa. Porque o líder lidera, ele não precisa colocar a mão na massa. Só que você, no seu papel, tem que entender da hierarquia e não pode representar uma ameaça de forma direta, não pode despertar gatilhos que ameacem. Até com isso, aquele que está se desenvolvendo deve se preocupar. Sim. Né? Ele deve saber realmente como entrar e como sair. Os sábios nos ensinam. Saiba como entrar e como sair dos lugares aonde você está. Sim. Por quê? Você não pode chegar ao ponto de inviabilizar a sua presença ali, ou porque você é ruim demais, ou porque você é bom demais. Existem 3 Cs muito importantes, Timon, dentro de carreira. Primeiro é o de... Existem 3 Cs muito importantes, que é o seguinte. Primeiro é compromisso. Você tem que ter um compromisso com as suas atividades, as pessoas têm que olhar para você e ver que você é uma pessoa comprometida, mas esse comprometimento
com os resultados, ele não pode assustar as pessoas que estão ao redor. Olha só, isso é muito importante. Tá? O segundo C é o de... Falei compromisso. Já lembro aqui. Competência. O segundo C é o de competência. Então, o primeiro C, compromisso. Você tem um compromisso tão sério com os resultados que não assuste as pessoas, porque às vezes a pessoa coloca muita energia né, no comprometimento e isso assusta as pessoas. Tá? O primeiro C, comprometimento. O segundo C é competência. Você precisa ser competente no que você faz a ponto de não ameaçar as pessoas. Olha então só. você tem uma competência, mas não ameaça. E o terceiro é conexão. Conexão com as pessoas que estão ao redor, mas isso tem que ser genuíno. Não pode ser aquele negócio falso, porque todo mundo tem um radar para mentira. Então, dentro do mundo corporativo, esse radar ainda, vamos dizer que as pessoas têm um radar mais aguçado, mais apurado. Então, é competência, comprometimento e conexão. E a conexão vai unir, vai resolver essas duas primeiras, esses dois primeiros requisitos. E olha como isso está ligado com os processos da Power Sales Academy. Competência está ligado com ferramentas. Comprometimento com processos. Conexão com pessoas. Olha só. Então, Fábio, mais uma vez suas redes sociais. Pode me achar no meu perfil pessoal, que é o Fábio Tolentino. Tem um perfil pessoal, mas esses conteúdos voltados à carreira estão lá na Power Sales Academy. Tem o meu LinkedIn também, que é o Fábio Tolentino. Então, posso ser encontrado lá no LinkedIn, Facebook, Fábio Tolentino. Mas o perfil hoje, que agora mais está sendo movimentado para esses eventos de carreira, é a Power Sales Academy. Muito bem. Fábio, quero agradecer aqui a sua presença mais uma vez e dizer aí que o Fábio estará aqui com a gente sempre, né? Para a gente falar de outros temas. Sempre é um prazer. Né? Sempre é um... Tem aqui uma caixinha de perguntas, mas que eu acho que nós vamos fazer no próximo episódio, porque aí nós conseguimos desmembrar cada um dos temas na área de desenvolvimento humano, comportamental. Né? Hoje, o narcisismo tem sido um grande problema dentro das famílias e, consequentemente, dentro das empresas, dos negócios. E é uma temática que foi aqui ventilada para nós falarmos sobre. Então, Fábio, você já está convidado para estar aqui, obviamente, né? E você que nos acompanha, então, siga as nossas redes sociais, acompanhe os cortes, né? As pérolas, aí sintetizadas no Instagram, né? Através dos Reels. Então, acompanhe você. Obrigado, Fábio. E é sempre um prazer ter todos vocês aqui em nossa casa da TV Masal. Um abraço. Eu que agradeço. Um abraço.